dividida em algumas partes aqui, né? A gente tem introdução, permutação, agrupamento, outros casos e exercícios. Na aula de hoje, vamos tratar da introdução. O que vai ter essa introdução, professor? O que nós vamos ter na introdução? Na introdução, a gente vai falar de princípio multiplicativo e aditivo e vamos falar um pouquinho também de números fatoriais, beleza? Então, sejam bem-vindos aí, vamos começar a nossa aulinha de hoje. Então, olha só, queridos, eu vou passar aqui o slide. A gente começa a aula de combinatória, né? Falando um pouquinho o que é análise combinatória. A gente pode dizer que a análise combinatória é a parte da matemática que estuda o número de possibilidades de ocorrência de um determinado acontecimento ou evento, sem necessariamente descrever todas as possibilidades. Então, a gente quer saber de quantas maneiras um evento pode acontecer, sem necessariamente descrever todas as possibilidades, só quer saber quantas são. Geralmente é isso que é os probleminhas de combinatória. Você vai ver que para estudar combinatória, a gente vai fazer muitos exemplos. Então, para começar a estudar a ideia de princípio aditivo e princípio multiplicativo, eu já vou começar aqui com um probleminha. Olha só. Manuela está atrasada com os estudos. Ela precisa colocar em dia 2 conteúdos de matemática e 3 de português. Letra A. Se Manuela só tem tempo para estudar um conteúdo, de quantas formas poderá escolher o conteúdo a ser estudado? Olha só, meus queridos. Vou pegar minha caneta aqui. Vou pensar o seguinte. Vamos supor aqui, ó, que a gente tem. Manuela só pode estudar, fazer um estudo de conteúdo, só um estudo. Então, ela tem que escolher, né? Ou ela vai estudar um conteúdo de matemática, ou ela vai estudar um conteúdo de português. Meus queridos, se ela tem que escolher entre um e outro, sempre que eu tiver essa ideia de alternância, essa ideia do ou aqui, né, e ter que escolher entre uma coisa ou outra, eu vou usar a adição. Por isso que aqui a gente está começando a ver o princípio aditivo. Beleza? Esse aqui é o princípio aditivo da combinatória, tá? Quando a gente usa o ou, a gente faz a soma, a gente está usando o princípio aditivo. Então, vejam, matemática tem quantas possibilidades? Matemática aqui, ela só tem 2 conteúdos para estudar. Então, 2 possibilidades para estudar matemática e 3 para estudar português. Então, a gente vai ter o total de 5 possibilidades. Então, toda vez que eu tenho essa ideia de alternância, eu tenho esse conectivo ou, né? Esse conectivo ou aqui, o ou está sempre muito alinhado à soma em combinatória. Beleza, queridos? Então, essa é a primeira parte aqui, princípio aditivo. Agora, meus amores, vamos para o segundo problema. Vamos passar o nosso slide aqui e falar o seguinte, ó. Manuela está atrasada com os estudos. Ela precisa colocar em dia 2 conteúdos de matemática, 3 conteúdos de português, igual o texto passado, né? Mas agora é a letra B. Vamos supor agora que Manuela tem tempo para estudar 2 conteúdos e decide escolher um de matemática e um de português. De quantas formas distintas poderá fazer sua escolha? Olha só agora que legal. A Manuela, ela pode escolher um conteúdo de português, coloquei português aqui primeiro, né? E outro conteúdo de matemática. Ela vai fazer uma escolha simultânea. E essa escolha simultânea agora, eu tenho um I aí, né? O I que vai dar essa ideia de simultaneidade, né? Eu quero fazer uma e a outra ao mesmo tempo. Toda vez que eu tiver o I aí, a ideia vai ser de multiplicação, tá? A gente vai ter uma ideia de multiplicação. Por quê, professor? Para eu explicar para você por que a gente multiplica, eu tenho que fazer uma árvore de possibilidades. Olha só, imagina que a Manuela tem uma matéria de matemática para estudar ou a outra matéria de matemática, vou chamar M1 e M2. Agora, português ela tem 3 conteúdos, olha só, que eu vou chamar de P1, P2, P3. E aqui, ó, eu vou chamar M2 aqui, eu posso estudar o conteúdo M2 com português P1, o conteúdo M2 com português P2 e o conteúdo M2 com português P3. Aí, deixa eu até pegar uma outra canetinha aqui, meus queridos. Vou pegar uma canetinha aqui amarela não, que fica fraco, quer ver? Ó? Vou pegar uma canetinha aqui verde. Olha só. Ela pode estudar conteúdo 1 de matemática com
conteúdo 1 de português, conteúdo 2 de matemática, conteúdo 2 de português, conteúdo 3 de matemática com conteúdo 3 de português. Ó, errei aqui. Na verdade, né, queridos? É conteúdo 1 de matemática, né? Eu fui empolgando ali, conteúdo 2 de matemática. Não, conteúdo 1 de matemática com conteúdo 2 de português e conteúdo 1 de matemática com conteúdo 3 de português. Então, deixa eu só arrumar aqui, rapidinho. Então, olha só. Conteúdo 1 de matemática, conteúdo 1 de português, conteúdo 1 de matemática com conteúdo 2 de português. Cadê minha canetinha? Tá aqui. Conteúdo 1 de matemática, conteúdo 3 de português. Ou conteúdo 2 de matemática, conteúdo 1 de português, conteúdo 2 de matemática, conteúdo 2 de português, conteúdo 2 de matemática novamente, né? Com conteúdo 3 de português. Olha só, no final, ela tem 6 maneiras de estudar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas como eu vou... Então você vai entender o seguinte. Quando eu penso nas duas aqui de matemática, duas possibilidades de matemática, cada uma dessas duas tem 3 possibilidades para português. Então, quando eu penso aqui nesse princípio, eu tenho que fazer português e matemática juntos, eu penso na multiplicação aqui, ó, o princípio multiplicativo. Vou fazer aqui 3 possibilidades de matemática e cada uma delas tem 3 possibilidades de português e cada uma delas tem 2 de matemática. Então, no total, eu tenho 6 possibilidades. Então, toda vez que eu tiver um evento e o outro evento, né, eventos simultâneos acontecendo um após o outro, eu vou pensar na multiplicação de possibilidades. No caso aqui, eu vou ter 6 possibilidades. 3 para português, 2 para matemática, multiplica-se, né, e tem um resultado igual a 6. Beleza, queridos? Agora, vamos para o próximo exemplo. Na verdade, não é exemplo, né, as definições. Veja aqui, ó, vamos definir o que a gente falou nos exemplos. Se um evento A pode ocorrer de M maneiras diferentes, e se o evento B pode ocorrer de N maneiras diferentes, o número de maneiras de acontecer o evento A ou o evento B, sempre que eu tiver esse ou alternância, né? Ou um ou outro, essa alternância aí, eu vou ter M mais N, tá? Então, o ou na matemática, na combinatória, está associado à soma. Esse é o princípio aditivo. Bacana, a gente vai fazer muitos exemplos aí que aplicam os dois princípios, né, tanto o aditivo, tanto o multiplicativo. Agora, falando nele, né, meus amores, vamos para o princípio multiplicativo. Veja só, princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo. Se um evento A pode ocorrer de M maneiras, então o evento A ocorre de M maneiras diferentes. E se para cada uma dessas maneiras possíveis de A ocorrer um outro evento B pode ocorrer de N maneiras diferentes, então o número de maneiras de ocorrer o evento A seguido do evento B é M vezes N. Então o princípio multiplicativo, né, quando eu tenho o evento A acontecendo e em seguida o evento B pode acontecer, né, então a gente vai ter a multiplicação. Então toda vez que eu tiver um evento A e um evento B, o I aí, eu vou ter a ideia de multiplicação, tá? O I é a ideia de multiplicação, produto, né? Multiplicação, beleza? A gente vai ter uma multiplicação quando eu estou falando do I. Professor, me mostra na prática como é que isso cai. Agora que eu quero conversar com vocês, queridos, é a prática mesmo. Análise combinatória a gente vai fazer na prática. Como assim, professor? A gente vai fazer probleminhas. Vamos fazer agora, a partir de agora, vários probleminhas para estudar a ideia do I e do OU. Beleza, queridos? Então, vamos começar com o nosso primeiro probleminha aqui, que ainda a gente vai fazer a árvore de possibilidades. Vamos ver ele aqui, ó. Um restaurante, há 2 tipos de salada, 3 tipos de pratos quentes e 3 tipos de sobremesa. Então, aqui, ó, no restaurante, eu vou ter aqui salada, eu vou chamar de SA, tá? Aí eu vou ter também pratos quentes, PQ, e vou ter sobremesa, tá? Aí, ele até manda desenhar aqui, fazer o desenho das possibilidades, né? Ele pergunta quais e quantas possibilidades temos para fazer uma refeição com uma salada, um prato quente e uma sobremesa. Olha só, queridos,
vamos supor que eu comecei com a salada 1. A salada 1, ela pode ter 3 pratos quentes aqui, ó. O prato quente 1. Então eu posso pegar a salada 1, prato quente 1. O prato quente 2, o prato quente 3. E cada um desses pratos podem ter 3 sobremesas aqui, ó. Concordam comigo? Eu posso ter sobremesa 1, sobremesa 2, sobremesa 3. Aqui, ó, no prato 2, eu posso ter sobremesa 1, sobremesa 2, sobremesa 3. E no prato 3 aqui também, né, eu posso ter 3 sobremesas. Sobremesa 1, sobremesa 2, sobremesa 3. Então, olha só, eu já usei aqui, ó, 6 possibilidades. Né, salada 1 com prato 1, salada 1 com prato 1, sobremesa 2 e assim por diante. Aqui, ó, eu já usei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 possibilidades desses 3. Só que eu também posso pegar a salada 2, não posso? Ó, salada 2. A salada 2, ele vai ter aqui, ó, cada uma das saladas, né, vai ter sempre 3 pratos quentes. Prato quente 1, prato quente 2, prato quente 3. E cada prato quente vai ter quantas sobremesas? Sobremesa 1, sobremesa 2, sobremesa 3. Esse aqui também, ó. Sobremesa 1, sobremesa 2, sobremesa 3. E esse aqui, ó, queridos, também vai ter 3, ó. Sobremesa 1, sobremesa 2, sobremesa 3. Aqui eu tenho 9 possibilidades, aqui eu tenho 9, então no total eu tenho quantas possibilidades? 18. Aqui, pelo diagrama de árvores aí, eu tenho 18. Eu já ia falar aqui 18 árvores, né? 18 possibilidades, tá, queridos? Deixa eu só apagar ali para ficar bonitinho. Eu tenho 18 possibilidades ali. Vou apagar. Já ia escrever 18 árvores. Agora, quando a gente pensa assim, tipo assim, não, professor, isso aí deu trabalho, hein? Era 18, eu precisava fazer isso? Não precisa. No Enem você não vai precisar fazer isso. Você tem que fazer a conta. Quantas maneiras eu tenho de escolher 3 refeições aí, cada um de cada, né? Uma salada, um prato quente, uma sobremesa. Ora, cada salada, eu tenho 2 saladas, não é? Então eu tenho 2 saladas. Cada salada tem 3 possibilidades de prato quente, então vou pegar o 2 e multiplicar por 3. E cada um desses, né, tem 3 possibilidades de sobremesa, então vou multiplicar tudo. Eu quero escolher uma salada e um prato quente e uma sobremesa. É os 3 ao mesmo tempo, né? Eu não vou escolher uma ou outra. Eu vou escolher os 3 ao mesmo tempo. Essa ideia de fazer junto, né, de simultaneidade, é uma ideia do I. É 2 vezes 3 vezes 3. Faz a conta aqui pro prof, gente. 2 vezes 3, 6. Vezes 3, 18. Então aqui eu vou ter quantas? 18 possibilidades. Bacana? Então esse é o primeiro exemplinho que a gente tem aí para utilizar o princípio multiplicativo. Ah, professor, esse exemplo aí, beleza. Agora me mostra um outro. Vamos ver se isso aí complica. Vamos ver se isso aí fica mais complicado. Olha só. Eu vou pensar aqui, queridos, nessa questão aqui. Manuela dispõe de 4 lápis de cor diferentes para colorir a bandeira abaixo, tá? Sai um 2A aqui, ignora aqui, gente, para colorir a bandeira abaixo. Composta por 4 partes separadas por barras verticais. Então tem 4 partes aqui separadas. De quantas formas Manuela pode colorir a bandeira, de modo que partes adjacentes sejam diferentes? Então, quer dizer, essa parte aqui, ó, é adjacente com essa. Então, essa aqui tem que ser diferente dessa. Essa diferente dessa e assim por diante. Os vizinhos têm que ter cor diferente. Bacana? Só isso. Só isso aí. Então, meus queridos, vamos pensar aqui, ó. Vamos fazer até aqui. Pensa junto com o professor, meus amores. A primeira faixa tem 4 possibilidades. Beleza? A primeira faixa aqui tem 4 possibilidades. Aí você pensa assim, ó. Ah, professor, a primeira faixa tem 4 possibilidades. A segunda pode colorir de qualquer uma das cores, exceto a que já saiu aqui. Então, se aqui foi colorida de azul, aqui não pode ser azul, então aqui tem 3 possibilidades. Agora o aluno pensa assim, ah, aqui tem 4, aqui tem 3, aqui tem 2 possibilidades. Não, querido, não tem 2 de jeito nenhum, não. Porque essa aqui tem que ser diferente dessa, mas pode ser igual a essa se eu quiser. Então, das 4 cores, eu só não posso usar a que eu usei aqui, então aqui é 3 também. E aqui também é 3 possibilidades pela mesma lógica. Então, o número de possibilidades aqui é 4 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Meus queridos alunos, 4 vezes 3 dá 12. Vezes 3 dá 36. 36 vezes 3 dá 108
possibilidades. Então, para fazer essa bandeira aí, com as 4 cores, né, para colorir essa bandeira, eu tenho 108 possibilidades diferentes de fazer isso, né, de colorir essa bandeira. Bacana? Até aí, beleza, gente? Uma questãozinha legal, né, que o Enem pede muito. Caiu numa questão da taça do Enem, depois em próximos vídeos eu faço, que pede exatamente isso, né, para ver quantas maneiras a taça poderia ser colorida, a taça da Copa do Mundo. Questão, acho que 2017, se não me falha a memória. Então, uma questão muito interessante que a gente precisa estar atento. Agora, queridos, agora é a hora que... Não, essa aqui até que não. A próxima que é, essa questão 3 até que é de boa, assim, até que é legal. Olha só, vamos ver a questão 3 aqui. No Nordeste brasileiro, é comum encontrarmos peças de artesanato, constituídas por garrafas preenchidas com areia de diferentes cores, formando desenhos. Um artesão deseja fazer peças com areias nas cores cinza, azul, verde, amarelo, mantendo o mesmo desenho, mas variando as cores da paisagem. Então você tem 3 coisas lá dentro da garrafa, ó, casa, palmeira e fundo, tá? Conforme a figura. Aí, vamos ver o que ela está perguntando. Ele fala assim, ó, o fundo pode ser representado nas cores azul ou cinza, a casa nas cores azul, verde ou amarela, e a palmeira nas cores cinza ou verde. Se o fundo não pode ser a mesma cor, deixa eu até colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó, tem uma coisa importante. Se o fundo não pode, isso aqui é importante, ó, o fundo não pode ter a mesma cor, nem da casa, nem da palmeira, por uma questão de contraste. Então, o número de variações que podem ser obtidas para a paisagem é... Vamos lembrar aqui do probleminha? Eu vou fazer um desenho aqui, olha como é que o professor desenha bem, só que não, né? Vou fazer aqui o desenho da garrafa, né? A minha garrafa. Aí ele vai pôr aqui uma palmeira, né? Uma palmeira. Olha que palmeira linda. Aqui ele vai pôr uma casinha. Olha a casinha do prof, ó. Casinha. E aqui está o fundo. O fundo é lá atrás de branco, né? De cinza no nosso caso. E aí, queridos, a gente vai colocar aqui, vamos colocar aqui, ó, fundo. Tem quantas possibilidades para o fundo, gente? O fundo, é bom anotar as cores aqui, tá? Nesse probleminha. O fundo pode ser azul ou cinza. Então, o fundo pode ser azul ou cinza, tá, queridos? Agora, a casa. A casa pode ser como, gente? A casa tem 3 cores para ela, não tem, ó? A casa pode ser nas cores azul, verde ou amarelo. Então, ó, azul, verde, amarelo. E agora a palmeira. A palmeira pode ter quais cores aqui, gente? Vou colocar aqui, ó, vou colocar 2 pontos aqui. A palmeira pode ter 2 cores, né? A palmeira nas cores cinza ou verde. E aí a pergunta é, de quantas maneiras eu posso pintar essa casa? O aluno, nessa questão, ele até precipitadamente pensa assim, a gente pode pensar assim, eu tenho fundo, eu tenho a casa e tenho a palmeiras. Aí ele fala assim, professor, o fundo eu tenho 2 possibilidades, coloco 2 aqui. Só que aí ele vai errar. O fundo pode ser azul ou cinza, beleza. Agora ele vai olhar a casa. Só que a casa não pode ser igual ao fundo. Aí eu penso assim, pô, se o fundo for azul, a casa só vai ter opção de verde e amarelo. Beleza. Agora, se o fundo for cinza, eu vou ter 3 opções para a casa. Então eu não sei se eu coloco 3 ou 2. Porque se for azul, eu coloco só 2 na casa. Agora, se for cinza, eu posso colocar 3 para casa. Eu não sei. O fundo está me ferrando aqui, vamos dizer assim, né? Então, esse fundo, eu vou colocar um asterisco aqui, ele é uma restrição. Ele provoca restrição aos outros. Então, eu vou começar a dar restrição. Se o fundo é o meu problema, eu vou fixar o fundo. Como assim, professor? O que é fixar o fundo? Eu vou falar o seguinte, vamos considerar, devia falar que o fundo tem 2 possibilidades, divide ele em 2 partes, olha só. Como assim, professor? Fala que o fundo já é cinza. Vou falar assim, ó. Vou colocar aqui, ó, o fundo, vou colocar o F já sendo cinza, tá? C de cinza. Então, ele tem uma possibilidade, ele já é cinza. Ó, então, quando o fundo é cinza, a casa pode ser azul, verde ou amarela. Não tem problema, a casa tem 3 possibilidades. Beleza?
Agora, e a palmeira? A palmeira pode ser cinza ou verde, só que ela não pode ser da mesma cor que o fundo. Então, quando o fundo é cinza, a palmeira só pode ser verde. Então, aqui, ó, nessa configuração, eu tenho 3 possibilidades. Bacana, meus amados? Agora, viaja na ideia comigo. Fundo, casa e palmeira. Vamos supor agora que o fundo já é azul, né? Porque ou o fundo é cinza ou ele é azul. Por isso que eu estou colocando até o mais aqui, né? O ou aqui, fundo azul. Ele tem uma possibilidade. Nessa característica, com o fundo azul, a casa só tem 2 chances, né? Ou ela é verde ou amarelo. Dá 2. E aqui, a palmeira pode ser qualquer uma das duas, né? Cinza ou verde, porque o fundo é azul. Então, aqui dá 2. Então, olha só. Aqui eu usei o princípio multiplicativo. Aqui, eu vou ter a casa com 2 possibilidades, e a palmeira com 2, e o fundo com 1. Aqui eu tenho um i também. Eu vou multiplicar, né? 1 vezes 2 vezes 2, que vai dar 4. Princípio multiplicativo, princípio multiplicativo, princípio aditivo. Olha só, meus queridos. Então, no final aqui, eu vou ter quantas possibilidades? 7 possibilidades, tá? Na questão do Enem aí, a gente marcaria qual letra, meus amores? A gente marcaria aqui a letra B de bola, 7 possibilidades. Falei legal? Falei beleza, queridos? Deu para entender direitinho? Espero que sim. Vamos para o próximo? Olha a próxima questão. Vamos fazer aqui. Essa questão é a questão difícil. Eu vou até esticar meu braço aqui, dar uma relaxada, porque essa questão aí é uma questão difícil. Olha só. Kelly dispõe de 4 lápis de cor diferentes para colorir o mapa abaixo, composta de 4 países, A, B, C, D. Então aqui, ó, A, B, C e D. Então eu tenho 4 lápis de cor diferente para colorir esses países. A, B, C, D. Aqui é um mapa, tá, gente? De quantas formas que ele pode colorir? Não falei aqui bandeira, ó, errei. Não é bandeira não, é a outra que era bandeira, o mapa, né? Colorir o mapa. De modo que países vizinhos tenham cores diferentes. Meus queridos, o que são países vizinhos? Ó, o A é vizinho do B e do C. Ele nunca é vizinho da diagonal, tá? Ele não é vizinho do D. O B é vizinho do A e do D, não é vizinho do C. O C é vizinho do A e do D, não é vizinho do B. E o D é vizinho do B e do C, não é vizinho do A. A relação é a seguinte, queridos. Por exemplo, pensa nesse B aqui, ó. Vou pegar esse B como... Vamos supor aqui que eu já sei sobre o A. Ó, o A e o D, eles podem ser iguais ou diferentes, eles não são vizinhos. Então, por exemplo, se o A for igual ao D, eles vão gastar uma cor só. Aí o B tem 3 possibilidades. Agora, se o A e o D forem diferentes, se o A for diferente do D, pensando aqui na diagonal, né, se o A for diferente do D, ele usou uma cor e o D usou outra. O B só vai poder usar 2 cores. Então, queridos, nesse tipo de problema, eu vou pensar aqui na diagonal. Eu vou vir aqui, ó. Olha só como é que eu vou fazer isso aqui. Eu vou pegar aqui o A e o D como referência aqui para ajudar, ó. Vou pegar aqui, vou fazer o A, o B, o C e o D. E eu vou pensar no caso em que o A é igual ao D. Eles usam a mesma cor. O A, queridos, quando o A é igual a B, eu vou pensar o seguinte, o A pode usar 4 cores. Vou começar do A aqui, ó. O A usou 4 cores. Fechou? Fechou. O A usou 4. Se o A usou 4 cores, quantas cores o B pode usar? Aí o cara fala assim, se eles são iguais, 4 também. Não, queridos. Pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Até mostrar que não, queridos. De jeito nenhum. Se o A usou 4 cores, gente, ele escolheu alguma para ele, né? Das 4 que ele poderia usar, né? Ele usou nada, né? Das 4 que ele poderia usar, ele escolheu uma. Vamos supor que ele escolheu o azul. O D tem que ser azul também. Então, se o A tem 4 possibilidades, o D só tem uma. Aquela que o A escolheu. Então, o A tem 4 possibilidades, o D tem uma possibilidade. Agora, pensa no B, meus amores. Aqui 4 e 1. Olha esse B aqui. O B, já que o A e o D escolheram a mesma cor, o B tem 3 chances para ele escolher. Ele tem 3 possibilidades de escolha. Agora, e o B e o C, gente? Eu posso considerar, queridos, agora que o B pode ser igual ao C ou diferente. Então, eu nem vou pensar nisso, eu nem vou dividir. Eu vou pensar o seguinte, se o B tem 3 possibilidades, o C também tem 3. Porque o C também depende do A e D. Ele tem que ser diferente do A e o D. Se o A e o D escolheram apenas uma cor, né, são a mesma cor, o C tem 3 possibilidades. Então, olha só, aqui eu tenho A igual a D e eu vou ter B igual a C ou B diferente de C. Depende aí do que eu tiver em cada caso, né? Mas aqui eu já peguei
A igual a D, com B igual a C ou com B diferente de C. Quantas maneiras que eu vou ter? Ó, 4 vezes 3, vezes 3 vezes 1. 4 vezes 3, 12, vezes 3, 36 possibilidades. Bacana, queridos? Agora, meus amores, olha só. Vamos supor que eu tenha também o A diferente de D. Quer dizer, eu posso escolher uma cor diferente para o A e o D, concordam? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer aqui de novo, meu quadradinho aqui de leves, né? Aqui, ó, vou pensar aqui o A, o B, o C e o D. Vou pensar aqui com vocês. O A tem 4 possibilidades de escolha. Escolher ele primeiro, beleza? Fechou. Agora, se o A tem 4 possibilidades de escolha, o D vai ter 3 possibilidades, porque eles vão ser diferentes. Então, se o A escolher uma cor, o D vai escolher qualquer uma das outras 3 que sobraram. Ora, ora, ora. Eu já gastei uma cor no A e uma cor no D. Agora o B vai ter menos possibilidade. Ele não pode ser igual a nenhum dos dois, então ele vai ter 2 chances. Beleza? E a mesma coisa do C. O C pode ser igual ao B? Pode, mas ele não pode ser igual ao A e o D, então ele vai ter 2 também. Agora eu peguei que o A é diferente de D e o B pode ser igual a C ou não, tá? Então eu peguei tudo, né? A igual a D com B e o C diferentes ou iguais, A diferente de D com B igual a C ou B diferente de C. Então aqui o produto vai dar 4 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 3, 48 possibilidades. Só que aí eu quero saber o total, concorda? Eu peguei todas aí, não peguei? 48 possibilidades. O total, né? Ou A igual a D, ou A diferente de D. Aqui tem um ou, né? Então, a gente vai somar, né? 36 mais 48. Essa conta aqui vai dar igual a quanto, queridos? 84 possibilidades. Estamos juntos, meus amores? Certinho? Então, queridos, olha só. Vamos para a próxima questão. Viaja comigo na ideia aqui, queridos. Quantos números de 3 algarismos podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6? Agora, meus amores, uma questão que é muito recorrente, cai bastante, é a formação de números, né? E aí, eu quero formar número de 3 algarismos. Quero formar número de 3 algarismos. 1, 2, 3. Agora, quem pode ser o algarismo da centena? Eu tenho todos esses números aqui como candidatos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 números para colocar aqui. Então, tipo assim, eu posso pegar, fazer 123, 342. Uma pergunta, queridos. Pode ser 555? Pode. Ninguém falou que os algarismos têm que ser distintos. Aqui embaixo, ó, eu vou querer distintos. Mas por enquanto não tem que ser distinto. Então pode ser 555, pode ser 554, 2 repetidos, ou todos, nenhum repetido, né? Pode ser de qualquer maneira. Então, o primeiro, eu tenho 6 possibilidades. Beleza? O segundo, eu vou ter quantas possibilidades, meus amores? Ah, professor, o segundo, você tem todas as possibilidades aqui, né? Inclusive, aqui entrou aqui, porque pode repetir. É garantia que vai repetir, gente? Não. Igual, por exemplo, aqui eu tenho 6 possibilidades. Vai sair o 1, o 2, o 3. Aqui saiu o 2. Aqui pode sair o 3, mas pode sair o 2 de novo? Pode. Não é garantia que vai ser tudo igual. É garantia que eu possa ter iguais, né? Agora, o terceiro também tem 6 possibilidades, né? Eu posso colocar igual a qualquer um dos dois ou alguma coisa diferente. Então aqui todos esses números aqui, né, que tem um monte aqui, vai dar quantas possibilidades? 6 vezes 6, 36, vezes 6, 216 possibilidades. Estamos juntos, queridos? 216 possibilidades. Agora, meus amores, pensa. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6? Eu quero agora, meus amores, 3 algarismos distintos. Aí me ajuda. O que é distinto, gente? Distinto só pode ser assim, ó, 123, 342. Não pode ter repetição, né? Não pode ser isso aqui, ó, isso aqui eu não quero. Não quero isso aqui, não quero repetição nenhuma. 445, não quero 555, não quero. Eu quero só com algarismos distintos. Então, o primeiro, aqui da casa da centena, tem 6 possibilidades. Beleza? O segundo vai ter quantas possibilidades, meus amores? Ué, ele não pode ser igual ao primeiro.
Se aqui eu tinha 6 possibilidades, agora eu só tenho 5. Eu não vou usar o que eu usei na primeira casa, na casa da centena. Então aqui é 5. E aqui, para a unidade, eu vou ter 4, porque eu não quero usar nem o que eu usei aqui, nem o que eu usei aqui. Então, meus amados, 6 vezes 5 é igual a 30. 30 vezes 4 é igual a quanto? 120. Então, eu tenho 120 possibilidades aí de escolher um número, né, de 3 algarismos, de modo que os algarismos sejam o quê, meus amores? Distintos. Bacana? Falei legal? Foi de boa? Beleza, queridos. Olha só. Agora, vamos para a questão. Deixa eu ver só um negócio aqui. Deixa eu ver se eu pulei alguma aqui. Porque já foi direto para... Ah, tá. Não pulei não. Aqui é porque aqui era 5 a 6, né, gente? Agora, realmente, a questão 7, pensei que eu tinha pulado alguma. Questão 7. Com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantos números de 3 algarismos podemos formar? Meus amados, agora eu quero formar números de 3 algarismos. Queridões, pensa para mim aqui, ó. Número de 3 algarismos, só que eu comecei a avacalhar, sabe por quê? Eu coloquei o 0. Professor, o que o 0 avacalha? Velho, se eu quero o número de 3 algarismos, eu tenho que pensar no 0,52. O 0,52 é diferente. Ele não é de 3 algarismos, ele é de 2. Porque 0,52 é a mesma coisa, né, que 52. Então, quando eu falo 3 algarismos, eu não aceito o 0 iniciando. Porque senão vai ser de 2 algarismos. Ah, professor, e se fosse senha? Senha pode, gente. A minha senha nada impede a minha senha ser 0,52, ser 007. Problema nenhum. A senha pode ter 2 algarismos, tá, queridos? Agora, um número de 3 algarismos não pode começar com 0, tá? Então, quando eu penso na senha, 0,52 pode ser 007, 008. Senha, placa de carro, tudo pode começar com 0. Só que um número não pode começar com 0. Beleza? Então, quando eu penso em número de 3 algarismos, eu não quero 0. Aqui está falando só isso, né? A única restrição é não começar com 0. Então, eu tenho 8 números, beleza? Eu tenho 8 números aqui. Vai ficar 8 possibilidades. Aqui eu tenho quantas possibilidades, meus amores? Veja, mentira, eu não tenho 8 aqui não. Olha eu errando, né? Olha o professor errando aí. Tem 8 possibilidades? De jeito nenhum. Por que eu não tenho 8? Porque eu não quero entrar com 0. Acabei de falar isso, né? O primeiro não pode ser o 0, então não vou colocar os 8. Das 8 possibilidades que eu tenho, eu quero só 7, né? Eu quero tirar o 0. Então aqui eu vou ter 7 possibilidades. Aqui, opa, aqui eu posso voltar com 0. E aí eu posso repetir essa, não posso? Não falou nada de distintos, então aqui vai ter 8. E aqui eu posso ter 8 também. Então aqui, ó, vai dar 7 vezes 8, que vai dar 56. Vamos ver aqui quanto que dá 56 vezes 8. 8 vezes 6, 48, vão 4. 8 vezes 5, 40 com 4. 44, tá? Então aqui vai dar igual a 448 possibilidades. Beleza, meus amados? Tá de boa, tá tranquilo? 448 possibilidades. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 5, 40 com 4, 448. Agora, meus queridos aluninhos, para e pensa. De quantas maneiras diferentes eu posso fazer os números aí, né? De modo a ter 3 algarismos distintos. Opa, pera aí, professor. Agora eu tenho 2 restrições. Além do 0 não poder começar, os algarismos têm que ser o quê? Distintos. Então, para ter algarismos distintos, meus queridos, eu vou pensar o seguinte, ó, o primeiro não pode ser o 0, então são 7. O segundo aqui pode ser o 0, mas não pode ser também o que entrou. Então tem uma pessoa, um algarismo, né, uma pessoa, é ótimo, né? Tem um carinha aí, um algarismo que não pode entrar, foi o que já entrou aqui. Então dos 8, eu vou ter 7 chances aqui. Eu posso voltar com 0, mas eu não pego o que entrou aqui já. E esse aqui, queridos, como é que fica? Ué, pensa, gente, pode entrar todo mundo. Só não pode entrar os 2 que já entraram. Se eu tinha 8 pessoas, 8 números, né? E 2 já entraram, aqui eu vou ter 6 possibilidades. Bacana? Então aqui vai dar 7 vezes 6, 42. Vai dar 42 vezes 7. 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 4, 28 com 1, 29. Então aqui vai dar 294 possibilidades. Beleza, queridos? Então essa foi a primeira parte da aula.
de princípio multiplicativo, tá? A gente volta na próxima aula. A gente fez probleminhas de colorir mapas, colorir bandeiras e agora probleminhas com números. Na próxima aula eu vou complicar esses probleminhas aí, a gente vai fazer problemas mais complicados. Deixa eu ver aqui, gente, se o professor sabe aqui como é que ele sai aqui. Eu vou dar um pause aqui. Eu dei um pause e voltei de novo. Então, queridos, deixa eu despedir de vocês. Estou testando um jeito novo aqui de gravar. Então, estou meio confuso ainda, mas vai dar certo. Até o próximo vídeo. Vou paralisar o vídeo aqui. Até o